Com Ana Arrebentinha, Joana Machado Madeira, Maria Inês Mano e Vera de Melo. Porquê Código X? Porque o X é incómodo. É o ponto de interrogação que ninguém quer responder. Pronto, cá estamos nós. Mais um episódio. Comigo, Ana Arrebentinha. Comigo, Vera de Melo. Comigo, Maria Inês Mano. Diz-te o teu nome. Joana Machado Madeira. Pronto. E assim, tem aqui algo que me está, como se diz na minha terra, a gasturar. Fervilhar. Está-me aqui a fervilhar e não podia deixar passar, que é o tema da atualidade, que é liberdade de expressão e o limite do humor. Pam, pam, pam. E agora, como é que a gente se fala disto? E agora olhaste logo para mim, que era para dizer uma coisa, não é? Alguém que nos chame. Sim, eu acho que é um tema, eu acho que está no centro das atenções de todos e não deixa de ser um tema polémico, não é? Portanto, é um tema polémico porque cada um de nós quer exercer a sua liberdade, mas quando é visado na sua própria liberdade já não acha muita piada, não é? E isso às vezes é um bocadinho uma hipocrisia, não é? Porque eu quero dizer quando quero aquilo que eu quero, mas depois quando alguém critica aquilo que eu disse eu fico toda zangada, não é? E acho que isso é que me incomoda, a hipocrisia associada à liberdade de expressão, não é? Muito bem, olha, muito bem. E acho é este o episódio também. Não é? Porque no fundo eu acho que todos nós sonhamos com o momento de poder dizer tudo aquilo que a gente achou. Sim. E depois quando alguém diz alguma coisa sobre nós ficamos todas ofendidas, não é? Mas quem diz o que quer ouve o que não quer. Isso. Por isso é que eu cada vez mais tento pensar antes de falar. Sei, mas estás a ver, tu estás a dizer uma coisa certa, não é? Porque Joana, espera, até este momento vou já aqui fazer uma pausa. Aquela piada que a gente não A entendeu. Joana decidiu fazer uma piada outra vez. não, isto era uma piada agora. Pensa antes de falar. Eu penso Mas isso é um bocadinho contra, tenho contra a natura. Tenho tentado, esforço-me imenso, penso antes de falar. Significa que está consciente. Exatamente. É incrível isso. Agora, está bem. Às vezes não consigo, falo logo. E pensa depois. Só penso depois, mas depois podes sempre reparar aquilo que disseste a seguir. Eu acho que isso é a liberdade de expressão, não é? E depois há outra coisa que é, eu acho que às vezes na forma como nós comunicamos não somos suficientemente claros. E depois leva a interpretações dúbias. Sim, eu acho que também é a forma como diz as coisas e no tom em que se diz as coisas. Eu acho que isso muda muito. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal como comediante e humorista e atriz. A liberdade de expressão está cada vez mais ameaçada a todos os níveis, a níveis políticos, a todos os níveis. O limite do humor, que podemos separar aqui um bocadinho, mas estes dois temas encontram-se no meio. O limite do humor, eu acho que o humor, ao longo de décadas, foi criado para vários tipos de estratégia. Na altura, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, era utilizado para enfraquecer seu inimigo. Histórico. Bem-vindos a um momento histórico aqui no podcast Código X. Sim, na altura fazia-se muitos cartoons a ridicularizar, na altura, quem estava na Alemanha. Portanto, e irritava muito os opositores. E depois há vários tipos de humor. O humor de observação, que neste caso, que está na atualidade, foi feito, na altura já foi feito isto durante muitos anos em Portugal. O Herman fazia o humor de observação, só que era com caricatura. Ou seja, vestiam-se exatamente como aquela pessoa. Aliás, o Eduardo chegou-se a vestir várias vezes de várias personagens. Eu nunca fui E era quase uma honra. Quem aparecia nos sketches do Herman era tipo, eu apareci nos sketches do Herman, como assim? Então achas que eu devia pedir ao Herman para fazer uma caricatura? Eu acho que o Herman devia fazer uma caricatura de todas nós. Ou seja, para mim, o limite do humor, para mim o humor tem que divertir as pessoas, mas eu entendo qual é que é o humor de observação. E o que eu acho que está acontecendo na nossa sociedade, só para finalizar a minha opinião, ou dar aqui só uma vírgula, é que todos nós, e a Maria Rueff disse isto, que é, temos medo do ridículo, temos medo que alguém fale das coisas que nós não gostamos tanto em nós. Eu acho que o principal... Eu tenho medo do ridículo, eu não tenho medo do ridículo. Sim, o principal aqui é cada um de nós ter capacidade de se rir de si próprio. Encaixarmos, isso é um sinal de saúde mental. Eu já fui alvo de várias piadas e tentei sempre rir-me, achar que sim, realmente é verdade, realmente eu aqui não estive bem, realmente eu aqui fui parva, e rir-me e perceber que
de facto tem graça e eu é que estava ali feita Mas parte. eu acho que, do ponto de vista agora da saúde mental, é difícil de repente tu dizeres algo que não mediste, que não tiveste, que estavas entusiasmada, que estavas à vontade e depois isso ser usado, às vezes descontextualizado, às vezes sem medir o impacto que isso tem para ti. Porque tu disseste de facto aquele disparate. Mas nós não pensámos, quem fez esse humor devia ter medido às vezes o que é que isso significava para ti também. E isto é que é a fronteira. Pronto, Como é que se mede isso? Mas aí está. Eu estou a pensar, porque o humor é suposto que divirta as pessoas. O que seria uma sociedade sem humor, Amiga, sem mas ironia? olha uma coisa, Não sim. dava para vivermos em sociedade se não existisse. Mas olha uma coisa, se fosse um vídeo sobre mim, se calhar eu ia tentar rir-me de mim própria, mas mesmo se calhar cá dentro eu podia achar não tem tanta graça. Mas se calhar se fosse um vídeo sobre ti, eu ia-me rir. Sabes o que eu estou a dizer? É isso mesmo? Como é que nós é isso? Portanto, os vídeos e as piadas para as outras pessoas, a gente ri sempre, achamos Por isso é que sempre por isso é graça. que falei da hipocrisia Custa inicial. mais é quando nos toca a nós. Inês. Diga, estava a pensar sobre o tema, porque eu acho que este é um tema sensível. E há bocado eu queria te fazer uma pergunta, que era, tu estavas a dizer que a minha questão é, quem faz as piadas, como é que percebe qual é que é a fronteira até onde não vai ofender? A pessoa não sabe, porque não conhece a pessoa que está do outro lado, até que ponto é que ela pode ficar ou não ofendida. É bom senso. Eu acho que há bom senso. Nós sabemos que há coisas e grande parte dos humoristas portugueses têm bom senso. Certo. Isso é um facto, têm bom senso e sabem medir. Agora, eu acho que não se deve comprometer aquilo que é a natureza de uma piada, que às vezes sai automaticamente, sai genuíno, sai de dentro, é talento, é arte. Um país sem arte não é nada. Não é? Nossa! Não é, é porque eu acho que eu não estou nervosa, só estou um bocadinho exaltada. Eu acho que este tema tem que ser analisado com bom senso. E eu lido mal com esta coisa da hipocrisia, porque as pessoas depois, estas pessoas que depois criticam são as mesmas que vão assistir a espetáculos. Não é? Portanto, ou seja, Mas eu acho que nós que temos defendem o humor com unhas de dentro. Uma sociedade sem humor, sem rir. Não, o humor muda mentalidades. O humor é capaz de tocar em feridas políticas. O humor pode ser a porta aberta para a liberdade de expressão, que foi feita, por exemplo, a Revista à Portuguesa. A Revista à Portuguesa muitas vezes foi censurada, mas era feita na mesma de forma inteligente, entre linhas, para mostrar ao povo que ia ver que a sociedade, na altura, numa ditadura, não estava bem. A comédia ajuda a mudar a sociedade. Eu ri-me tanto quando fui ver o teu espetáculo. Por acaso ri-me. E vou-te dizer, eu fui sem expectativas. Aliás, fomos, que eu fui contigo. Tu também, não fui contigo, mas tu também foste. Fomos no mesmo dia. Estava lá no mesmo dia. Pronto. E eu ia sem expectativas. Eu ia mesmo, até porque eu vou para as coisas sem expectativas. E depois foi. Basicamente é como quem diz, ela achava que tu não tinhas graça. Não, a Vera funciona dessa forma. A Vera não devia ser categorias. As outras vão ser expectativas. Mas E foi mesmo muito fixe. E foi mesmo muito fixe. E eu, desde o início até ao fim, eu estive a rir. Tipo, também não tinha telemóvel para tirar fotos, não te fiz nada, tive só a ouvir. E acho que eu saí de lá, e eu sei de reproduzir uma série de coisas, e eu saí de lá depois genuinamente bem disposta. E se calhar até tinha tido um dia mau, e vamos pensar, e foi um domingo, era um domingo, eu fui com o meu marido. Era à tarde, era à tarde. Está calor. Mas eu gostava só de fazer uma perguntinha. Diga. É assim, então. Eu sou altamente apologista do humor. E na minha página, as coisas que eu mais falo é sobre maternidade. A maternidade tem temas particularmente difíceis e eu normalmente utilizo o humor para falar desses temas, para que as coisas fiquem leves e façam pensar. Eu sinto que o humor é uma forma muito fácil de fazer as outras pessoas pensar. Mas sentes que não te levam a sério por causa disso? Não sinto. Okay. Não sinto. Mas porque conquistaste a credibilidade ou que não é igual no início? Ou seja, que no início, como tu usavas o humor, que não te levavam a sério? Não sinto, porque eu sinto sempre que toco em temas difíceis e tabus na maternidade com humor, e sinto que as pessoas agradecem por isso, porque eu de alguma forma torno os temas leves. Okay. E portanto eu sou mesmo muito apologista do humor. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui, que acho que eu ainda não entendi, posso estar um pouco equivocada, peço desculpa, que é, eu sinto que existe limites para a liberdade de expressão a partir do momento em que a minha liberdade acaba quando a tua começa. Mas existe limites para o humor?
Eu vou-te dizer uma coisa, eu acho que Não pode existir. não deve existir. Acho que o limite, eu vou-te dizer, por exemplo, humor negro, quem não gosta não vai ver, existe humor negro, e quando tu vais ver um espetáculo de humor negro, Tens que ir preparada. tens que ir preparada para vários temas muito agressivos, mas é humor negro, tu compras, só vais se queres, compras, lá está, a concordo, liberdade de sabes para onde é que vais. sabes para onde é que vais. Há vários tipos de humor, ou seja, para mim não pode haver limite a partir do momento em que estou numa sociedade livre. Porque eu não gosto de touradas, eu não vou ver touradas, apesar daí já é outro tema muito mais agressivo do que este, agora estou a misturar aqui as coisas. Mas, apesar de ser contra isso, mas as pessoas podem dizer, mas eu sou livre de ver, ou é livre de existir. Mas aí já estás a torturar um animal. Mas isso é uma escolha que tu estás a fazer, não é? Quando tu vais. Mas é uma escolha, ou seja, Mas tu estás a falar de queres. espetáculo. Exato, num espetáculo, o humor negro, tu compras bilhete e vais. A questão é, Exatamente. quando estamos a falar de humor, que tu, obviamente que tu escolhes sempre ouvir, mas sabendo que é sobre ti, tu irás ouvir, acho eu, para perceber o que é que a pessoa vai dizer. Tu não pagaste bilhete para ir ouvir o que as pessoas disseram sobre ti, as pessoas disseram. Isso não é uma escolha, não é? Tu não escolhes ouvir. Mas eu todos aqueles podcasts que eu ouvi sobre alguém, não passa para mim o limite do humor. Eu concordo contigo. Porque é um humor de Só estou a tentar observação, fazer é a um oposição. humor em que se agarra em vídeos de pessoas e brinca-se com isso, faz Acho que é a comédia forma com isso. como às vezes se faz, que tem a ver com a postura do boneco. Tu não é? antigamente tinhas vários, desculpa, Mas não tinhas pode vários- haver limites, não Espera. pode haver limites, De- porque se não há começa, limites, se eu digo, não há começa, limites. não pode haver Eu limites, digo porque se que não- começa a haver limite, então não se pode brincar com nada, nem Mas fazer isso piadas não sobre existe. nada. Antigamente também havia aqueles vídeos, lá está, aí ninguém ponderava. Havia muitos programas de televisão em que passavam vídeos de pessoas a cair, pessoas não sei o quê. Eram E apanhados. Eram os apanhados. Aí não havia limite, porque tu não conheces as pessoas. Então aí partia-se a rir. Tinhas os malucos do riso, tinhas tanta coisa, só que era feito em anedota, Certo. era feito ali mais floreado. Quando é esta comédia de observação seca, de observação, direta. claro, as pessoas estão no direito de gostar ou não. Isso é outra Mas porque não é gerador de empatia, porque imagina, porque as pessoas confundem duas coisas: a personagem que é o humorista e a pessoa que é humorista, que são coisas diferentes, Exatamente. que às vezes podem ser a mesma pessoa, que é quem passa a vida a gozar com outros pode, por natureza, ser uma pessoa que goza com as pessoas no dia-a-dia. Sim. E casam-se e a personagem é igual à pessoa, e há outras que não, que Eu não sei se usava o termo gozar. Não é gozar, é fazer humor, brincar, humor. não é? Mas gozar porquê? Porque tem uma conotação negativa? Não, porque na verdade eu acho que não é gozar. Eu acho que é uma constante. Tu olhas para aquela pessoa, viste o lado em que podias brincar com essa pessoa e brincas com essa pessoa. Mas eu também acho que às vezes gozar. tu olhas para essa pessoa, vês alguma coisa que aproveitas a frase, tiras de contexto e fazes uma piada. Eu acho Certo, que se o percebes? humorista falasse só sobre ele, aí ninguém se mete. Não, aliás, o humorista exemplo. tem histórias. Aliás, foi aquilo que aconteceu contigo. No teu espetáculo tu contas as tuas histórias, não é? Como contaste aqui que levaste com o pão, não é? Ou seja, no fundo, é essas histórias e depois é a forma como tu Contas as contas. histórias. não é? Eu acho muito Acho que há um engraçado. pacote. Se o comediante, e eu já assisti vários comediantes, se o comediante tem mais peso e gozar com ele próprio por ter mais peso, toda a gente se ri. É isso. Se o comediante disser apontar o dedo e falar Já, aquela pessoa está com mais peso, já não pode ser. Aliás, vamos ter que falar aqui, acho eu, do último Da escola. sketch, Da escola. do Há uma escola agora para os comediantes. e esse fala claramente sobre a liberdade de expressão e o limite do. Onde o Eduardo está inserido. Exatamente. E o Nuno Marco foi uma autêntica revelação, meu, não é? Tu tens uma. Eu, por acaso, o meu sonho é fazer isso. Um dia em direto na televisão, sair uns escalões, passar-me, levantar-me. Ou aqui mesmo. Isto porquê? Porque as pessoas têm a expectativa de que nós somos sempre certinhas, não dizemos asneira. E porque eu sou psicóloga, não posso fazer piadas. E não posso fazer piadas sobre saúde mental. No outro dia mandaram-me uma que era uma depressão na estrada. Sim. Não é? Pronto, e depois era: a estrada está com depressão. E não se pode fazer essa piada, porque eu, Vera, não posso. Mas eu ri-me.
não é? Porque eu rio-me, não é? Portanto, mas eu não posso fazer isso porque alegadamente significa que pelo facto eu estou eu desvalorizar, então eu estou vê, tanto que não estou, que eu acho que sou um agente de saúde mental, É óbvio. e que promova a saúde mental. Agora eu acho também que seria hipócrita se eu não me risse, que dissesse, agora não me vou rir desta piada porque sou psicóloga e não me posso rir quando eu ri. Mas eu quero só fazer uma pequena questão. Que é assim. Há bocado estávamos a falar de que rir de nós próprios é necessário e eu concordo a 200%. É um sinal de saúde mental. E tu disseste exatamente isso, é um sinal de saúde mental. E a minha questãozinha é, tu sentes quando alguém fica ofendido ou melindrado porque recebeu alguma piada em relação a si próprio, é porque de alguma forma se reviu naquilo e não gostou? Olha, não, vou dar um exemplo. Hoje alguém escreveu no nosso Instagram, essa Vera é lenta. E eu li no nosso do No nosso. Essa Vera é lenta. Essa Vera é lenta. Apareceu lá nos comentários do nosso Instagram do Código. E eu pensei assim, mas eu não sou lenta, vou-lhe responder. Porque eu pensei, vou-lhe responder, porque se há coisa que eu não sou, é lenta. E escrevi este comentário em 2 segundos. E depois pensei, não lhe vou responder porque a senhora não é, pronto. Mas eu acho Estava que... escrito? Estava sem... Sim, não são pegados. Não, acho que não. Está nas... Digitaram bem. Pronto. E, ou seja, e no fundo, o que é que eu acho que o melhor conselho a esse nível é perceber a legitimidade do que vem. Quando nos gozam, qual é a legitimidade daquela informação. E depois, às vezes, nós dizemos mesmo disparates. Sim. Certo? Que depois foram, de facto, empolados e que nos podem trazer... às vezes consequências, não é? E aí é que dói muito, não é? Imagina que eu tinha um design técnico e dizia um disparate tecnicamente e que isso era aproveitado. É verdade que isso era mau, não é? Mas dói-te porquê? Porque sentes que falhaste por errar? Cometi um erro. Imagina que... Porque eu acho que as pessoas às vezes esquecem-se que nós não somos perfeitos e às vezes podemos trocar uma palavrinha, dizer uma coisa menos certa e depois o que eu teria que fazer era ter que me vir retratar. Olha, enganei-me, estava nervosa, tipo, porque as pessoas, por exemplo, imagina, na televisão, no direto, é super difícil, nós a uma dada altura, e tu sabes isso, nós já estamos em amena cavaqueja, já nos esquecemos que estamos ali, porque há relação entre as pessoas e depois às vezes podem sair determinadas coisas e haver até uma piada, uma brincadeira e tu alinhas, às vezes basta não fazeres nada e és punida porque não fizeste nada. Eu sei que há pouco, e disse aqui uma coisa que já sei que as pessoas vão apontar o dedo quando estava a falar das touradas, eu já sei que as pessoas não vão perceber aquilo que eu disse. As pessoas vão pegar, e aí é que eu também queria chegar, que é, até fichaste no mouse, que é... Repete outra vez assim. Uma coisa que eu também tenho essa coisa, mas é que eu não posso fazer que me fica mal, porque eu sou psicóloga. Nós estamos preocupados com o limite do humor, mas já se falou disso em televisão e na altura toda a gente fez quase alvo de chacota disso. Na altura a Cristina Ferreira falou sobre isto, foi até à Assembleia e aquilo infelizmente não deu em nada, que é o limite nas redes sociais. Certo. Porque há liberdade de expressão, até eu, é aquilo que estavas a dizer, quando a minha liberdade... Também acaba quando eu estou com... Exatamente, que é, as pessoas também não têm o direito, e aí sim, para mim há um limite de chegarem aqui e me ofenderem de alto a baixo com nomes, altamente ofensivos, de ameaças de morte, ou seja, o Ricardo Araújo Pereira falou muito bem e muito assertivamente sobre isto, em que tu, quer dizer, é crime tu fazes uma piada, mas não é crime alguém te ameaçar de morte nas redes sociais. Sim, a mim nunca me ameaçaram. Mas, por exemplo, chamaram-me de tudo. Temos que trazer aqui para cima da mesa, no último podcast que nós falámos sobre fingir ou não fingir na hora H, houve pessoas que de alguma forma utilizaram informação e vocabulário menos próprio para se dirigir à Joana. Sim. E que não fazia sentido, porque as pessoas nem sequer avaliaram se ela estava... Primeiro, partiram do pressuposto que ela estava a falar dela, sem conhecerem a Joana, porque só conhecem o que a Joana permite que se conheça. Isso é super importante.
É tão importante falar sobre isso, pá. E de repente atacaram-na, como vai acontecer provavelmente um destes dias a cada uma de nós. E acho que é muito isso, é fácil. É fácil, mas depois as outras pessoas não podem fazer piadas. E eu acho que é isto. Eu acho que é isto que é hipócrita. O Facebook e o meu Instagram ofenderam-me e eu depois não posso fazer uma piada sobre tal. Olha, havia uma colega minha na altura na TV que ela agarrava nos comentários, expunha a cara das pessoas e ela própria gozava. Eu também fiz uma vez isso, que foi um destes dias. Foi uma senhora que disse que eu já sentiam ofendidas. Eu fiz isso. Já sentiam ofendidas, quer dizer, não se sentiam ofendidas quando desculpa a expressão, te lascam de alto a baixo. Com palavrões, com ofensas completamente agressivas, mas depois ficam ofendidas, tu vais lá responder ou agarras na fotografia delas ou deles e colocas e fazes tu uma piada. Aí já há limite para as pessoas. Então o limite aqui acho que é o bom senso de cada um e é aquilo que nós queremos para a evolução de uma sociedade. Mas eu quero só fazer outra pergunta, desculpa. Vamos, hoje é estas perguntas. Então vamos perguntar. Aquilo que aconteceu a partir de agora foi a Joana pensa em te falar. Marias, mano, faz perguntas. Bem-vinda podcast. 10ª pergunta. Registada. Atingiu o limite de perguntas. Tá bom, muito obrigada pela tua pergunta. Próxima, sim. O humor. És tu. Maria Inês Mano. O humor Sim. está dentro da liberdade de expressão. Espera, eu vou repetir. Não, eu vou repetir. O humor. É que engasguei-me um bocado. Diga. O humor está. Espera. Tem que. Dois. O amor ou o humor? O humor. Sim. O humor está dentro da liberdade de expressão. Acho que estão fundidos um no outro. Então, agora outra questão. Se há limite para a liberdade de expressão, porque não há limite para o humor? Oh, amiga, porque o humor é uma piada. Olha, o Eduardo ainda hoje me contou esta história. Que era, ele andava na escola e havia o Tosé. E o Tosé era muito grande. O Tosé era real? É uma personagem real? É verdade, havia o Tosé, se estiver a ver, que diga alguma coisa. Havia o Tosé. E o Tosé costumava jogar a bola com o Eduardo. E o Eduardo, pronto, distraído, estava sempre a mandar as bolas fora e não sei o quê. E o Tosé, há um dia que o está sempre a chatear, que ele não sabe jogar nada e não sei o quê. E o Tosé usava uns calções muito apertados. E ninguém tinha coragem de dizer nada ao Tosé. E o Eduardo diz-lhe uma coisa do género, não sei as palavras exatas, mas diz assim: olha, estás muito preocupado que eu mando as minhas bolas fora, mas devias olhar era para as tuas bolas. E o Tosé dá-lhe um pontapé. O que é que dói mais? A piada que o Eduardo fez sobre os calções ou o pontapé que o Tosé deu ao Eduardo? O pontapé, como é óbvio. Certo, mas há uma coisa que eu preciso dizer. Há uma coisa que eu preciso dizer que é importante em relação a isso, que é. E é importante isto ficar escrito, gravado e sublinhado. Marina. Que é. Há palavras que doem mais do que um murro, um pontapé ou uma estalada. Sim. Há palavras que ferem. Mas Ficam agora- marcadas para sempre. Exemplo. Posso- Não vales nada. És um inútil. Nunca vais ser ninguém na vida. Mas isso não é uma piada. Não. É uma piada. Pronto, mas nós estamos a falar dos limites. O que ela botou foi dos limites do humor. Certo. Isso não é limites do humor. Faz favor. Isso é uma ofensa. Certo. Isso é uma ofensa. Mas eu queria só deixar isto claro, que acho que é importante. Fale, faz favor. Nós estamos a falar de piada. A liberdade de expressão, quando tu dizes há limites para o humor, não há limites para o humor, mas há liberdade. Não, eu estava a fazer uma questãozinha assim no ar. Se há limites para o humor. Se o humor está dentro da liberdade de expressão, e sendo que para a liberdade de expressão há limites, porque é que não há para o humor? Vamos para o momento de história. Pam, 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 outra pam. vez. Eu acho que já respondi. Momento de história. Então, é assim, o que eu acho, a minha opinião, em relação à liberdade de expressão, foi algo conquistado após ditaduras de vários países na Europa e no mundo. Amém. Então, a liberdade de expressão é a vitória de um povo de se poder expressar livremente nas ruas e dizer aquilo que acha e que pensa, social, política, etc. Onde eu acho que a liberdade de expressão é condicionada é quando tu interferes de forma agressiva na vida do outro, ou por a sua origem, ou por o seu tom de pele, ou por vários motivos. É intencionalmente mau. E quando é intencionalmente mau, quando é para diminuir o outro ser humano, aí sim há um limite de expressão. E porquê Mas que às vezes algumas piadas não fazem isso? Algumas piadas fazem isso. Claro que fazem isso. Então essas, tem que haver limites para essas. Depende do tom, na minha opinião, do princípio e do meio e no fim da piada. Princípio nem fim. Sim, Sim. porque os Percebes o que é que estou a dizer? Eu percebo, mas por exemplo, aí tu tens sítios
O humor, eu percebo onde é que tu... Vamos isso no humor negro, por exemplo. vou-te dizer- o humor negro, se calhar. O que é que eu acho? A minha opinião, que se calhar é um bocado ignorante. A minha também é, eu sou altamente ignorante neste tema. Da comédia, mas a minha opinião é: o bom humorista não precisa de usar temas polémicos como violência doméstica, saúde mental, coisas muito mais ligadas ao racismo para fazer piadas. E se essa pessoa sofrer de violência doméstica, ou seja, uma coisa diferente, tu tens a Marina Antunes que teve um cancro e faz o humor sobre cancro. Sentes que é a forma que essa própria pessoa tem de relativizar. Mas faz sobre ela, tema. sobre a história de vida dela. Nós estávamos a centrar nisso. Agora, É interessante falar e as sobre pessoas têm que perceber isso, e as pessoas têm que perceber isso, que é, eu estou a gozar comigo própria, que eu, por exemplo, imagina, sou super distraída e tenho um sentido de orientação zero, então ao nível, tenho dificuldades a chegar aqui, não é? Eu gosto do seu caminho, eu venho com o GPS, não é? Mas gozo comigo, não é? Gozo comigo. Agora, não posso, há coisas que eu acho que é uma noção, que é uma questão de bom senso, percebes? Uma pessoa, e eu acho mesmo que com saúde física, psicológica e violência doméstica, eu acho que não há necessidade. Mas isso é os teus limites. Eu acho que Não são iguais aos da Rebentinha, nem são iguais a de outras os da pessoas. Rebentinha seriam iguais. Tu gostarias de ver alguém a gozar com a violência doméstica? Vai gozar com violência doméstica. Eu vou Uma piada. responder com mais uma vez com o Bruno Nogueira, que fez há alguns anos um programa na SIC que era onde ele foi buscar vários temas da atualidade. Na altura era pessoas trans, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, em que ele estava durante um período de tempo com essas pessoas. As pessoas falavam sobre a vida delas e o final era ele a fazer stand-up com cada uma delas. E havia pessoas, não sei se havia, agora não quero enganar se havia esse tema, essa temática lá, se não, mas ele desconstruiu de forma muito inteligente esses temas da sociedade. Mas tu que tu estás a dizer é que desconstruiu, não gozou. Violência doméstica, e depois violência doméstica é um tema muito sensível, e é um tema muito sensível, nós não podemos, uma coisa é... também há tantas pessoas. É muito difícil falar sobre isso, mas também é muito difícil olhares às vezes para certos projetos e estarem lá pessoas que cometeram violência doméstica e que não foram condenadas ou que passaram por os pingos da chuva. Faz muito mais impressão isso do que Estás a fugir de assunto, estás a fugir. Isso é outro problema. Fox, Ana Rebentinha. A pergunta é: essas piadas sobre a violência doméstica, tu viste alguém a rir-se? Ou viste pessoas a rir-se? Viste pessoas a rir-se sobre isso? Eu acho que as pessoas fazem aquele caso assim, né? Aquela coisa, não tem nada nos dentes, depois não faço fazem aquele sorriso amarelo que nem sabem, né? Imagina, eu já assisti a algumas coisas a essa natureza. A de saúde mental a mim incomoda-me, se calhar é porque eu sou psicóloga, não é? Porque acho que não há necessidade. Eu acho que depende da piada. Isso é quando nos toca a nós. Porque se for dos outros, nós vamos nos rir. Eu tenho uma piada que uma vez houve uma pessoa que em televisão, eu contei aquilo. Estou a pensar. É difícil. Eu tenho uma piada que em televisão, eu disse aquilo, a mandota, e tenho no espetáculo, que é a andota acaba com o galo em cima da galinha e eu prego um pontapé no galo. Já houve pessoas porque está a incentivar a violência aos animais. Não estou. Certo. Mas isso acho que tem a ver com a época onde tu vives hoje em dia. Se tu na piada, por exemplo, eu tenho uma piada em que digo que foi das primeiras que eu fiz, apareceu no Gotal na altura, que eu levei com um frango na cara. Eu não estou a incentivar a violência doméstica, eu estou a falar, ou seja, que se todos nós formos o pormenor de cada piada, é o que a Joana estava a dizer, não se pode dizer nada, não se pode fazer nada. Mas também mataram o galo nas músicas infantis. Exatamente. As músicas infantis. Agora, vocês já não foram ouvir as músicas infantis do antigamente? Se eu em palco defender a agressão física conscientemente, a agressão física em casa e falar macabramente sobre aquilo, aí eu acho que tem que haver o bom senso ou a educação mental para se dizer aquilo. Acho que são coisas... é muito vago nós dizemos assim, este tema não pode vir para aqui, depende como é que... Até tenho duas perguntas agora assim, bué destrutivas. Estás preparada? Alguém traga uma aguinha. A pergunta é isso. Aquilo que está na ordem do dia foi aquilo que alegadamente a Joana Marques fez aos anjos e a outras pessoas. Sim. Pergunta: se fosse um homem, seria diferente? Segunda pergunta: se fosses tu com
com as tuas características de personalidade, seria diferente. Ou seja, se o que está aqui em causa é a personagem da Joana, que é, se quisermos, mais direta, seca, que de alguma forma não gera empatia, ou é a piada que foi feita? Eu acho que o que está aqui em causa é os anjos não terem a capacidade de se rir deles próprios. Porque qualquer pessoa olha para o vídeo e percebe que está ali muita coisa mal. Eu gosto muito dos três. Eu gosto muito dos anjos e da Joana. Não, mas ela já disse. A questão aqui é que se os anjos tivessem a capacidade de ter olhado para aquele vídeo e terem rido e terem dito, sim, realmente a canção não lhes correu bem. A canção não lhes correu bem. Mas uma canção, para não correr bem, eles também têm que ver o exterior, não é? O som. Se acontecer alguma coisa com o som que estava... Se eles tivessem tido a capacidade de se rir, não tinha chegado eu aqui. acho que tu estás a enrolar para não me responderes. Não estou a enrolar. Esta pergunta que eu fiz é altamente... Se fosses tu a fazer a piada, estarias tu agora lá? Percebes o que é que eu estou a dizer? E ele seria a tua testemunha. Não, eu acho que não. Punhas-me como testemunha tu. Eu acho que não. Eu acho que a Joana Marques já tem um rótulo nela própria. Porquê que acho que não? Porquê? Porque tu fazes esse ar de parva, que assim de tontinha, não é? E vai... É verdade. É uma piada ou uma ofensa? Não. É uma piada ou uma ofensa? Nós estamos à vontade para dizer isso. E depois vai saindo uma piada. Mas tu estás à vontade para dizer isso? Porquê? Eu estou, porque nós temos uma relação. É uma relação que permite. Temos uma relação. Mas é só uma piada. Sim, não é uma piada, é um facto. É um facto que ela tem esta e vai mandando as boquinhas e dizendo as coisas. Mas tiras peso, percebes, Ana Peitinho? Empatia nas pessoas. Isto é um dom. Tiras peso, isto é um dom. Então, mas a Joana Marques também queria empatia com as pessoas. Ela tem os altos e serenos cheios. E aqui neste podcast. Não. Eu não sei. Não. Lamento. Se calhar gostas mais é da rebentinha. Eu não disse isso. Não disse, estás a pôr palavras na minha boca que não existem. Não é? Portanto, aquilo que eu estou a dizer. Isto é muito claro. É que a leveza, tu não és seca a falar, não é? E acho que é isso que nós temos que perceber. Mas isso não faz nem de ti melhor, nem de ela, nem há uma fronteira. São as linhas da comédia, cada um tem a sua linha. Mas vê, vocês dizem as duas exatamente a mesma coisa. Sim. E se forem dizer as duas exatamente a mesma coisa, têm impactos diferentes. E eu acho que é isso que nós temos que pensar. Quando falamos nos limites do humor, é que há pessoas que não podem dizer determinadas coisas. Que se disserem essas coisas, é um filme. E há outras pessoas que pela leveza, pela personagem, e há pouco eu dizia, e vou repetir, esse ar que tu fazes, parvinha, né? No sentido de está tudo fixe, mas vou dizendo as coisas, que é o fazer-se de tonta, mas vais dizendo agora. Isso é uma virtude, eu acho. Só ganhar qualidade é um dom. É uma Luís Coxa. Vamos primeiro apanhar esses que vai dizer online. E já saiu, e já significa que ele acha inteligente. O Manel foi das pessoas lesadas. Não é Luís Coxa, foi das pessoas na altura. E as ilesadas. Peço imensa desculpa. E as ilesadas, não sei porquê. Quem sou eu? O que é que estou aqui? Quer-me embora. Foi das primeiras pessoas que a Joana fez um programa e o Manel é super amigo, tornou-se amigo da Joana a partir daí. Pronto. Isso é muito giro. Eu acho que a partir do momento em que a primeira pessoa se manifestou contra aquilo que foi o programa da Joana, sobre essa pessoa, a partir daí abriu-se a porta. A partir do momento em que os meios de comunicação começaram a fazer notícia de pessoas que estavam incomodadas com o podcast dela, isso aí começou a crescer. E então eu acho que ela tem a linha de comédia dela e tem a forma que ela tem de fazer comédia. Concordando ou não concordando com ela? Sim. Ela tem concordando ou não concordando com ela. E isto que estamos aqui a fazer hoje não é sobre a Joana, é sobre os limites do humor. E a Joana é só mais uma. Agora, para mim é assustador, depois de um ano que nós tivemos de eleições e que ainda vamos ter para o ano, e que este ano e para o ano, que é para o ano é de Presidente da República. Tá bom, mas não temos este ano. Temos as outras eleições. Setembro, outubro. Exatamente, que é
E vendo a conjuntura atual da Europa, assusta-me bastante em que a minha liberdade de expressão vai ficar ou poderá ficar condicionada e ter no meu país neste momento uma discussão sobre os limites do humor. Assusta-me como pessoa que eu já referi aqui. Mas eu também acho que tem a ver com um bocadinho com a altura em que nós vivemos hoje em dia. Tudo ofende, não é? Nós vivemos num. Eu acho que nós vivemos hoje em dia, não se pode dizer nada, qualquer coisa é uma ofensa. Era isso que estávamos a falar das músicas infantis. Atirei ao pau ao gato e hoje em dia as músicas acabam. Não, atires ao pau ao gato porque os bichos não sei quê. Percebes a evolução que teve que haver até nas músicas infantis para não ofender ninguém hoje em dia? Sim. Vivemos numa sociedade muito. Nós temos filmes que estão a ser cancelados. Aliás, a Disney já põe assim um ecrã preto a pedir, tipo a dizer este filme contém cenas, não sei o que, nas quais a Disney não se revê. Olha, o que é que eu acho? Eu acho que é assim, eu já fui alvo de muitas piadas que eu até acho que de um bocadinho de mau gosto, ok? Agora, eu acho que o que faz uma boa piada é alguém se riu desta piada, sim. Então, a partir desse momento, eu acho que é. Então, tu não fizeste uma boa piada. É uma boa piada. Não fiz. Eu não sou. Por isso é que eu desisti de ser humorista e percebi que não tinha jeito. Agora, o que é que eu acho que pode enaltecer ou favorecer aqui um bom humorista? É um humorista que tenha a coragem de fazer piadas com os fortes. Porque fazer piadas com os fracos é muito fácil. Fundo. Os fracos é com as minorias. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Tu gozares até que é fácil. É muito mais fácil, não é gozar. Tu fazes uma piada a alguém que é mais desfavorecido, que é uma minoria, porque é fácil, já sabes, toda a gente se vai rir. Quando um bom humorista tem a coragem de se fazer uma piada com os fortes, com os grandes, eu acho que então aí temos um humor com coragem. Isto para dizer o quê? Que... E se as pessoas não se rirem? Ou seja, no fundo porque eu acho... Vários públicos. Pois é. Eu já fiz piadas num sítio e aquilo correu muito bem. De repente vou para outro espetáculo noutra zona do país e aquela piada não funcionou ali. Como é que tu dizes onde não funciona? Eu gostava de saber, por acaso. A minha cabeça automaticamente vai buscar alguma coisa que funciona. Era isso que eu ia dizer. E o início ficava muito em pânico quando as coisas não resultavam, mas eu acho que com o passar dos anos e com a experiência que tens em palco, tu tens que perceber que, lá está, eu posso ser aqui uma piada, a Vera pode se rir, vocês dois podem não se rir. Sim, mas olha, mas é desconfortável. É desconfortável, mas tu começas a aprender. Aprendes a lidar, não é? Tem que ser necessariamente. O problema não tem que ser teu, do artista. O público naquele momento ou pode não estar a virar para aquela linha de humor, ou pode não estar, ou pode. Às vezes é muita coisa que influencia. Por exemplo, os espetáculos que eu faço no auditório é completamente diferente do que os faço ao ar livre, porque há muito barulho, há a barraquita em que vão buscar uma vida, há a criança ali a dançar de um lado para o outro, amanhã à procura percebes? À procura dos amigos. E então tu tens que perceber em que local é que estás. E eu não posso meter em causa quando a piada já resultou 20 vezes e de repente vou para um sítio e não resulta. Claro. Portanto, antigamente mudava a piada, não, agora já consigo perceber. Ajustas? Ajusto. Eu aposto este telemóvel que não é meu, sim. Aposto como ela senta a cena e muda. Já tem assim, tipo, sim. Vai quase como aos mágicos. Vou. Saca o milho da cartola. O espetáculo dela não é o mesmo, tem um alinhamento, mas ela faz alterações. Nunca te fui ver, tem que ir. Vamos agora a Bucelas. Combinado em agosto. Combinadíssimo. Em Bucelas. Mas eu mudo sim, mudo no sentido que eu tenho muito respeito pelo público. Se o público está ali para me ver é porque despendeu aquele tempo da vida deles para irem lá. Então eu vou fazer o possível e o impossível para que aquele público se ria. Já aconteceu fazer espetáculos até de empresas que é onde eu tenho mais dificuldade, que chega a um certo ponto que a maior parte... Sentes que as pessoas não estão no mood. Tu vês aí quando, olha, o ambiente, tu vês aí quando é que o chefe é muito fixe, a empresa tem um ambiente espetacular, e quando o chefe é o chefe. Sabes que eu tenho um livro que posso emprestar. E agora estou aqui neste título giro. Estou aqui nesta festa Natal e está aqui o diretor. Quando o diretor mas tu achas é um porreiraço, toda a gente vai ter. Mas qual é que é o livro? Como sobreviver um chefe e diretor.
Exatamente. E então estou aí. Já presenciei. Então às vezes os espetáculos são muito bons nas empresas e às vezes eles olham para ti e pensam assim: tá bem, vou continuar aqui a comer este bife que é de graça, que foi uma oferta da minha empresa e mais o que já não dá nada aqui, já que ele não dá um subsídio como eu quero, então eu não quero saber desta pessoa. Ainda fui pagar uma pessoa para estar aqui. Exato, não me dá dinheiro a mim. Com este dinheiro que gastou, se nos desse a nós. Então, Portanto, eu acho que o único limite que pode haver é aquele que existe dentro de cada um de nós. Chama-se bom senso. Dentro de cada um de nós. E esse limite que tu tens em ti é que distingue tu fazeres uma boa piada com bom gosto, em que atiras-te aos fortes, ou fazeres uma piada de mau gosto e atiras-te aos fracos. E eu já fui alvo de várias piadas. E tu eras a fraca ou a forte? Eu acho que posso-te ajudar, eu acho que eras um alvo fácil. Sim. Porque de repente, primeiro por seres mais nova, e na altura tu e o Eduardo se apaixonarem, então era um alvo fácil. Como foi fácil a Sara Barradas, como foi fácil várias. Acho que eras um alvo fácil. Não fácil no sentido de, lá está. Fácil de atacar. De atacar. Estava mais à mão. Porque sim. Eu acho que sim, porque não estou a falar da Joana Marques. A Joana Marques também já fez um programa sobre mim e eu achei até imensa graça e realmente consegui olhar para o que ela disse, que eu estou sempre a chorar. E é verdade, estou sempre a chorar. Porque não estás. Estou sempre a chorar. Não, mas estou porque é mesmo de mim. Eu choro. E é verdade. E o programa que ela fez era sobre eu estar sempre a chorar, e isso é verdade. E tu conseguiste rir do choro? Riste do que ela disse? Ri porque eu realmente percebi que estou sempre a chorar e realmente se calhar é uma coisa que eu tenho que melhorar e tenho que parar. E tu achas então que esse programa te ajudou? Acho que sim. Acho que sim, eu gostei. Eu gostei e realmente eu estou sempre a chorar. Olha, não faz sentido. Mas espera, do quê? Do programa que ela fez para mim? Mas acaba o raciocínio. De outra coisa, não é isso. Não é isso. Estou a falar de outras piadas especificamente que me foram dirigidas a mim, em que eu acho que sim, porque foram dirigidas a mim, foram dirigidas a outras mulheres e nunca, em momento algum, puseram o nome dos homens em causa. E estamos a falar de um humorista homem. Ok. Eu queria dizer duas coisas. Minutos de silêncio. Sabe o que eu estou a dizer? Sim. A piada foi feita a mim, mulher do Eduardo, e nunca foi feita ao Eduardo. Exatamente. Certo. Eu queria dizer duas coisas neste exato momento. Diga. Pronto. E que. É isto, pronto, e que. Não, estava à espera que tu terminasses, porque eu senti que tu estavas lesada e porque me esqueci do que é que ia dizer e vai ganhar coragem. Acho que as pessoas têm que. Não, eu não estou lesada. Eu não estou lesada. Eu ouvi. Disse ok, é uma piada, há pessoas que meteram like e riram-se, portanto, e eu ponho-me sempre no lugar que é, se não fosse sobre mim, isto tinha graça. Se fosse sobre a Maria Inês Mano, se calhar eu ria-me também. Mas é preciso ter capacidade de encaixe. Pronto. Não é? E a capacidade de encaixe nem todas as pessoas têm. Aquela coisa que eu ia dizer há bocado é o seguinte: é que há uma grande diferença entre dizer, afirmar uma característica da pessoa, imagine, ela é mentirosa ou ela teve um comportamento em que mentiu. E às vezes aquilo que se faz é que se generaliza uma situação em que a pessoa teve menos bem para ser a totalidade da sua personalidade ou a totalidade do seu comportamento. Sim. E isso já não é humor, já é uma cena qualquer que eu não sei dizer o quê. Eu em palco faço muita coisa que eu sei que é a linha do ridículo, que eu adoro estar lá. Para mim é super confortável estar no ridículo, como é muito confortável para mim expressar-me corporalmente em palco. Tu viste, eu deito-me no palco, eu danço no palco, eu faço umas cenas que calha no palco e para mim gosto comigo própria, brinco com as minhas características. Mas isso é o teu espetáculo, estás em espetáculo, não é? Mas é engraçado que se eu contar uma anedota sobre a minha família, em que está inserida várias coisas, já tem graça. Se eu vou fazer a mesma anedota e não digo que sou eu e começo a meter características nas anedotas, as pessoas já podem achar que é isto, que é aquilo, que é outro. O que eu quero transmitir como humorista e comediante e atriz, que é, estamos num país livre, em que podemos falar sobre tudo com responsabilidade. A minha liberdade termina quando começa a do outro. Portanto, bora lá aproveitar e fazer isto bem. Então eu, para agora terminar isto, para irmos embora, vou contar uma nota de psicólogos. Então deixa-me só dizer uma coisa, antes de fazeres a tua nota. Aquilo que eu vou ter o meu momento. Aquilo que eu gostava só para terminar era,
não nos levarmos tanto a sério. Sabermos rir de nós, dos outros, mas sobretudo de nós próprios e não nos levarmos a sério. Uma piada é apenas uma piada. Vamos nos rir, porque se todos nos rirmos, O mundo fica mais leve. o mundo fica mais Me leve. ajudam pessoalmente do ano Eu passado. também acho. Agora diz lá, basta ver na pandemia, né? Se não fosse o humor. Não, e sigo digo uma muito coisa também, que muito rapidamente, eu ano passado uma semana da minha mãe ter falecido, eu estava em palco. E portanto aquilo ajudou-me, aquilo foi terapêutico para mim, para quem me foi ver, porque eu não sei se mais alguém, obviamente que há mais pessoas, infelizmente, órfãos no mundo, e isso foi uma terapia para mim. E isso, hoje em dia, já faço piadas sobre isso, e posso aqui contar e abrir este leque. O fim de semana passado eu fui passar férias com amigos, e alguém tinha um telefone e alguém disse assim... Uma mãe está a ligar, eu disse, a minha é que não é. Certo. Mas eu acho louvável conseguir brincar com isso. E outros dias. Explicar, porque a vida eu aprendi, mas eu morreram de um dia para o outro quase, e eu aprendi que a vida amanhã pode-nos acontecer alguma coisa. É o que a Joana diz, que é, nós temos que aproveitar a nossa vida e se nos rirmos dela é tão mais fácil. E não podemos pôr limites, porque se a partir do momento que pomos limites, não se pode fazer piadas sobre loiras, não se pode fazer piadas sobre alentejanas, não se pode fazer piadas sobre mães. E sobre influência. Influencers. Influencer. Vamos acabar todos sem nos rir e sem saber rir. Eu acho que é aproveitar. Espera, falta a piada da psicóloga. Aproveitem agora. Vamos, espera. Agora vamos para o momento Open Mic aqui no nosso podcast do Código X A nova humorista adicional. convosco, Vera de Melo. Podem fazer aquela coisa. Então, sabem quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada? Não! Nenhum! A lâmpada precisa de querer ser mudada. Tan, 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 tan. Adiós. Até para a semana. Hasta luego. Assim acabamos. Foi o podcast de hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui connosco no Código X da RFM. Obrigada. Obrigada. Só grandes músicas.